E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. É uma grande alegria estar contigo nesta aula que vai tratar o direito constitucional para a segunda fase do exame de ordem. Você está aqui, creio, já está aprovado na primeira fase, ou está ali naquele momento de expectativa de anulação de uma, eventualmente duas, para ir para a segunda fase. Mas, seja aonde for, você faz muito bem em estar aqui para já entender como é a prova de direito constitucional para a segunda fase. Eu digo sempre, houve uma época da minha vida em que eu mesmo não recomendava o direito constitucional para a segunda fase. Hoje eu recomendo. É uma área interessante, é uma área com uma racionalidade fácil de ser compreendida. Se você pensar de forma muito objetiva, a Constituição inteira tem 250 artigos, então não é muita coisa. Cai uma lei ou outra esparsa, lei como a do mandado de segurança, do habeas data, do mandado de injunção, mas são poucas disposições normativas estranhas, né, alheias à Constituição em si. Eu vou explicar, eu vou dividir essa aula, essa conversa em dois momentos. Primeiro, eu vou falar sobre a prova em si. Como é que funciona a segunda fase? Quais são as premissas para um bom desempenho? Depois eu vou ensinar a estruturar uma peça. E aí eu vou pegar uma peça para a gente analisar do início ao fim, tá bom? Olha, esse modelo que eu costumo usar na segunda fase do direito constitucional é um modelo que vai bem para quem não tem nenhuma prática e também vai bem para quem já tem prática. Eu ensino a coisa do começo e faço alinhamentos para quem já peticiona, já está eventualmente no escritório, mas que precisa agora de um auxílio, de um olhar de quem está atuando com a preparação há bastante tempo. E é isso que eu me disponho a fazer contigo nessa nossa conversa, tá legal? Então, veja só, a gente começa falando e deixando isso muito claro, né, para todas e para todos, o seu objetivo, né, você está aqui por um propósito, que é justamente isso que você vê na tela. Você quer uma carteira de advogada, de advogado, e te digo que logo terá. Sempre lembre desse início de aula. Tenha isso como um objetivo. Isso que você acabou de ver já já estará na sua carteira, no seu bolso, na sua bolsa. Uma linda carteira de advogado, de advogada, com a sua foto aí no meio. Vejam só, rapidamente sobre a prova. Eu sei que você já entende a segunda fase, mas não custa lembrar para quem eventualmente até aqui está, para já conhecer o direito constitucional, quem está, portanto, numa fase de pré-preparação. A segunda fase do exame de ordem é assim dividida. São 4 questões subjetivas, valendo 1,25, num total de 5 pontos, portanto, para serem respondidas em 30 linhas no máximo cada. Então, quer dizer, 4 questões subjetivas para você responder em 30 linhas no máximo cada uma delas. Se você tiver o melhor desempenho em todas as questões, você vai fazer nota 5. A segunda parte da prova envolve uma peça, valendo 5 pontos para ser elaborada em no máximo 150 linhas, ou seja, haverá 5 páginas de 30 linhas. Se você também aqui conquistar a melhor das pontuações, você fará 5 pontos. E aí, você percebe o quão esperta é a prova. Você, para ser aprovado, precisa de nota 6, o que te coloca numa situação interessante. Se você acertar todas as questões e errar a peça, você não é aprovado, não passa. E vice-versa. Você pode ter tido um desempenho extraordinário na peça, mas se você errou todas as questões, infelizmente não vai dar. Você precisa, então, diluir a sua preparação numa etapa conhecendo bem as peças e também o direito material que virá nas 4 questões. Mas, obviamente, entenda uma coisa, você precisa de 6, correto? Se você errar uma questão, você consegue passar. Se você errar 2 questões,
você também consegue passar. Se você errar 3 questões, olha que loucura, ainda encontra você condições de ser aprovado. Fica difícil, porque você vai ter que acertar praticamente a peça inteira e uma questão inteira, mas dá. Mas se, de outro lado, você errar a peça inteira, aí você não consegue a aprovação. De modo que, na preparação, eu tenho para mim, você deve priorizar muito a peça. Claro que a gente vai trabalhar juntos questões, você vai entender o direito material, mas a gente não pode se dar ao luxo de errar a peça. E a identificação das peças é uma identificação tanto quanto tranquila. É verdade que na última prova veio um enunciado de peça que trouxe uma expressão que deixou alguns candidatos, algumas candidatas numa situação de dúvida objetiva. E essas pessoas acabaram deixando de fazer um recurso ordinário, que era a peça esperada, e fizeram um recurso extraordinário. Eu não vou insistir nesse detalhe agora. Foi uma palavra, na verdade uma expressão diluída num enunciado que deixava, enfim, um tanto quanto claro o recurso ordinário. Mas eu entendo a dúvida objetiva de alguns que leram aquela expressão e atrelaram a uma outra realidade. Mas veja, nos últimos 4 anos nunca tinha acontecido uma coisa como essa. Tá? Então não se desestimule, não fique tenso, não tende isso a acontecer de novo, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, prosseguindo. O tempo da prova é de 5 horas, você tem que fazer tudo isso em 5 horas. Dá tempo? Dá, mas obviamente para que o tempo não te prejudique, você tem que fazer desde logo um compromisso. Treinar, tem que treinar. A preparação para a segunda fase é diferente da primeira. Na primeira você era um tanto quanto espectadora, você ficava ouvindo os professores e anotando. Agora, não é só isso, você vai ter que reservar um tempo para, de fato, botar a mão na massa e fazer a peça. E fazer questões. E digo mais, e fazer nas folhas padrão, que você encontrará lá no dia da prova. Não adianta nada também você abrir um notebook e redigir ali um mandado de segurança, ainda que tente observar aqueles máximos ali de linhas. Não é assim que se estuda. É mão. Old school, vai ter que pegar uma folha e fazer na mão, porque assim você será demandado lá no dia da prova, tá bom? Pronto, então a gente já entendeu um pouco da realidade da prova, e aí a gente prossegue da seguinte maneira. Qual vademecum usar? Eu sempre digo, o que você costumeiramente usa. Aqui, o que mais vale para mim é a intimidade que você tem com o vademecum. Se na faculdade inteira você usou o vademecum da marca X, continue com ele, porque vocês já são íntimos, você já sabe onde é que está o índice, você já sabe como é o layout daquele vademecum, não é uma coisa nova para você, entende? Claro que se você não estudou com vademecum, e hoje é comum, né, as pessoas costumam levar para as aulas notebooks e acabam trazendo as legislações no próprio computador, ou mesmo no celular, né, num tablet, enfim. Se você não usou um vademecum, aí eu posso sim te recomendar o da Riedel. Eu acho que é um bom vademecum, está com um índice sistematizado bem interessante aqui no curso. Lá na versão passada, conversei com as alunas, com os alunos, e a impressão foi nesse sentido. E uma impressão que eu confirmei também. Então é um bom vademecum. Mas olha, se você se dá bem com o vademecum da Saraiva, da RT, não é porque eu estou recomendando um que você vai pegar isso e jogar no lixo, né? Então é melhor, se você se sente confortável com esse da Saraiva, da RT ou de qualquer outra marca, que você use, tá bom? Outra dúvida objetiva, né? Qual doutrina usar? Nenhuma. Se você fizer o curso comigo, você vai estudar pelos materiais que eu vou disponibilizar. E aqui no curso eu disponibilizo uma apostila completa, com direito material, com peças, com gabaritos, com questões, para que você possa estudar a partir desse material. A minha avó sempre me dizia, quem tem 2 relógios não sabe que horas são. Não faz sentido você estudar 2 autores com práticas diferentes. Porque entenda, não existe uma ciência exata de confecção de peças. Entende? Não há uma regra de ABNT explicando como um mandado de segurança deve ser preparado. Eu faço um mandado de segurança considerando a experiência que tenho
E um outro autor, outra autora, faz com as experiências que eles acumularam. Eu confio muito no meu método e não estou dizendo que o meu é melhor ou pior que o de um colega, só estou dizendo que é o meu método. Se você vem estudar comigo e ver a minha aula e ver outro livro, eventualmente dá uma divergência formal e você se desespera. Isso já aconteceu. Antônio, você mandou aqui pular 2 linhas, mas eu estudei no livro do colega e ele mandou pular 10 linhas. E agora o que eu faço? Cara, não é isso que interessa. Perceba, fica com as minhas formalidades, não precisa comprar livro, você vai ter todo o material aqui. Todo o material aqui. Claro, né? Antônio, entendi, você falou para eu usar o Vademecum que eu sou íntimo, então vou pegar aquele Vademecum que está comigo desde o primeiro ano da faculdade. Não, né, cara? E compra um novo também. Tira um dinheiro aí, eu sei que é caro o Vademecum, mas é importante que você vá para a prova equipado. Bom, já falei um pouco sobre isso. Preparação para a primeira fase é igual a preparação para a segunda? Não, não mesmo. Por quê? Porque agora você tem que botar a mão na massa, tem que treinar, não é só ficar me vendo, me ouvindo. Já vi também esse tipo de cena. Antônio, primeiro eu vou estudar todas as peças e depois lá no fim do curso eu vou fazer uma por uma. Não faça isso, tende a dar errado. Primeiro porque a gente tem, enfim, detalhes que acabam se perdendo e a gente sabe que no atropelar das coisas às vezes não dá tempo e você vai para a prova sem ter feito a preparação. Então bota a mão na massa e escreve, tá bom? Aí vem uma outra parte, a gente já está quase acabando esse primeiro momento aqui, de quantas e quais são as peças. Bom, olha, o número a princípio dá uma assustada, né? Você falou, opa, como assim? Não me falaram que eram tantas peças assim. São até várias peças, mas elas estão todas sistematizadas em blocos para você. Claro, isso é uma sistematização minha. Eu peguei todas as peças possíveis de serem cobradas e organizei em blocos. Blocos que encontram uma racionalidade idêntica. Se você sabe fazer uma, você vai fazer a outra peça que integra esse bloco. E eu começo, nas minhas aulas, trabalho assim. Ó, no bloco 1, a gente vai estudar a ação pelo procedimento comum, a ação popular e a ação civil pública. São ações que têm uma mesma forma de confecção. Elas são criadas a partir de uma idêntica formalização. A ação pelo procedimento comum é a ação, enfim, padrão, né, do direito brasileiro. Você pode deduzir 1000 coisas a partir de ações pelo procedimento comum. Uma ação civil, lá com o Paulo Ribas, com a Andréia, você vai fazer a partir do modelo que eu vou ensinar aqui também, né? É o ponto de partida. Depois, existe uma outra ação, ação popular, cobrada recentemente e cobrada também bastante em primeira fase, né? A ação popular serve para quê? Para anular um ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Se você, lá no dia da prova, identificar no problema que um cidadão, uma cidadã, aqui compreendida como uma pessoa que tem direitos políticos, e você deduz isso porque o enunciado vai dizer que a pessoa te entregou um título de eleitor dentro dos documentos. Se essa pessoa quiser anular um ato lesivo ao meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, a ação cabível é a ação popular. Beleza? Quando vem a ação popular, vem muito redondinho, porque o enunciado ele acaba te dando palavras-chave, né? Depois eu tenho outra ação, que é a ação civil pública. Já caiu. Ela tem hipóteses de cabimento muito parecidas com as hipóteses de cabimento da ação popular. Eles falam, ai meu Deus do céu, mas são 2 peças, então com idênticas hipóteses de cabimento? Olha, de certa forma sim. Quando você pensa, por exemplo, na tutela do meio ambiente. A tutela do meio ambiente pode ser feita tanto por ação popular quanto por ação civil pública. No entanto, vai separar uma da outra o legitimado. O legitimado. Porque aqui em ação civil pública, quem vai entrar são outras pessoas. Na ação popular, eu já falei com vocês, basicamente é o cidadão. Numa ação civil pública, você vai ter, para fins de prova, basicamente uma associação. O Ministério Público também pode ajuizar ação
civil pública, mas não é o que tende a aparecer na prova, o Ministério Público te procurando, né? Agora, uma associação legalmente constituída em funcionamento há 1 ano, ela pode sim entrar com uma ação para tutelar o meio ambiente. Então perceba que coisa interessante, né? Uma determinada realidade pode ser tutelada por 2 ações. E aí você fala, mas aí eu não vou identificar na hora da prova. Vai, porque se quem te procurou foi um cidadão, é ação popular. Uma associação tende a ser uma ação civil pública. E essas 3 ações que eu reuni num bloco 1 têm um ponto em comum. Elas são feitas mediante uma mesma formalidade, tá bom? Mas aí vem um bloco 2, que é o bloco que eu chamo dos remédios constitucionais. Preponderantemente remédios constitucionais, tá? Porque a reclamação não chega a ser e a ação popular, estava no bloco anterior. Mas nesse segundo momento, eu ensino o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, também no individual e no coletivo, e a reclamação. Olha, muito simples. Prenderam alguém, cara, tem alguém preso, é o habeas corpus. Não, mas tem alguém querendo uma informação, habeas data. Ah, mas é um direito líquido certo, aqui compreendido como um direito que você tem e que foi violado por uma autoridade pública. Você tem, inclusive, uma prova documental dessa violação. É um mandado de segurança que pode ser impetrado num viés individual ou coletivo. O mandado de injunção vai questionar a falta da norma regulamentadora e a reclamação que, surpreendentemente, até hoje não foi cobrada, tem vários propósitos. Exagero também, tem vários propósitos. Ela vai, a reclamação, garantir a autoridade de certas decisões de tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, ou vai preservar-lhes a competência. Desse quadro aqui, na FGV nunca caiu habeas corpus e nunca caiu reclamação. Tá? Já caiu habeas data, inclusive hoje eu vou montar um contigo, já caiu o mandado de segurança, já caiu o mandado de injunção. A reclamação nunca caiu. E eu digo, é a minha aposta para este momento. Não é difícil, tá, de fazer, mas eu prefiro, nesse momento, trabalhar até uma ação que também tem probabilidade de ser cobrada, que é o habeas data. São as minhas 2 apostas. O habeas data e a reclamação, eu vou fazer o habeas data. Vou fazer porque o habeas data você vai perceber nessa conversa desta noite que é uma ação assim tranquila. E se você entender a racionalidade do habeas data, você entende a racionalidade basicamente inteira de todos esses componentes desse bloco. Mas aí tem um terceiro bloco, que é o bloco que assim causa uma certa desconfiança. Você fala, opa, pera lá, como assim, cara? Eu vou ter que fazer uma ADI, uma ADC, uma ADPF, uma ADO? Vai! A graça é que é fácil de fazer e de identificar. Todas elas estão presentes em leis muito objetivas. A ADI está na Lei 9868. Você encontra a parte operacional, procedimental dela no intervalinho assim de artigos. É a coisa mais fácil de ser criada. A ADI ataca a lei ou ato normativo, federal ou estadual. Desde que estejam presentes 3 requisitos, né? Tem que ser esta lei ou este ato normativo federal ou estadual vigente, posterior à Constituição e ato primário. E aí você percebe, se não é a ADI, vai ser o quê? A ADPF, que pelo princípio da subsidiariedade, esta é uma ação então subsidiária, vai atacar aquilo que não pode ser atacado por ADI. Ah, entendi, Antônio. Então quer dizer, por exemplo, que lei municipal não pode ser controlada por ADI. Exato. Então pode ser controlada por quê? Por ADPF. Logo, para a prova, você vai ter que estudar muito a ADI. Porque se cair um ato normativo impugnável por ADI, você vai fazer ADI. Agora, se você se deparou com um ato que não é impugnável por ADI, se estamos diante de ações de controle concentrado, e há indicadores para você perceber isso, a ação cabível será a ADPF. A ADC serve para quê? Para superar uma controvérsia judicial relevante e declarar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal apenas. Tá bom? E a ADO ataca a falta da norma regulamentadora também. Aí você fala, opa, mas pera lá. De novo, uma ação que ataca a falta da norma regulamentadora, porque o mandado de injunção também atacava. É verdade. Tanto o mandado de injunção quanto a ADO atacam a mesma coisa, mas atacam por legitimados diferentes.
com propósitos diferentes. E tudo isso, não se preocupe, vai aparecer na sua prova. Por exemplo, a ADO é uma ação de controle concentrado, então ela é utilizada, ela é ajuizada por aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição. Por exemplo, um partido político com representação no Congresso, uma confederação sindical, uma entidade de classe nacional. O mandado de injunção, ele, por sua vez, vai ser impetrado por um particular, pessoa física ou pessoa jurídica de um modo geral. Então, não há nenhum temor. Você vai identificando a peça assim, poxa, me deparei com uma omissão. Opa, omissão é atacada por ADO ou mandado de injunção. Qual que eu vou usar? Bom, depende dos fatores que o problema te traz. Se quem está te procurando é uma pessoa física, mandado de injunção. Ah, não, quem está te procurando é um partido político, por exemplo, com representação no Congresso e quer um provimento do Supremo que venha a suprir a omissão a partir de uma declaração de mora, aí é a ADO. Claro que tudo isso vem de forma muito mais detalhada nas aulas. Mas até agora, a gente já falou rapidamente, né, de 3 peças no bloco 1, depois falamos de mais 5 no bloco 2, o que nos dá o número de 8. No bloco 3, mais 4, então a gente está com 12 peças, e aí um bloco 4, que é o bloco dos recursos. Recurso ordinário para o STJ, recurso ordinário para o STF, recurso especial e também o recurso extraordinário. Na prova passada eu falei assim, ó, vai cair recurso. Eu falei, vai cair recurso. E falei, e comece estudando pelo recurso ordinário para o STJ, depois por dedução para o STF, o especial e o extraordinário. Caiu qual? O recurso ordinário para o STJ. Moleza, tá, de fazer. Ah, mas é moleza de fazer, por que deu BO na prova passada? Deu porque o examinador usou uma expressão que induzia os candidatos a pensar que aquele mandado de segurança que havia sido impetrado no TJ havia sido impetrado em primeiro grau com recurso para o TJ. E aí, de fato, o recurso seria o extraordinário. Tá? Olha, a versão que caiu do recurso ordinário para o STJ foi o seguinte. Alguém impetrou um mandado de segurança no TJ e a decisão foi denegada. Nesse caso, cabia um RO para o STJ. Foi isso que caiu. Tá bom? O especial dizem que é um recurso de índole mais cível e, portanto, mais improvável de ser cobrado. Já o recurso extraordinário tem total vocação para esta prova também, tá bom? Mas eu não sei se vem um recurso agora não, como eu te falei, a minha aposta é justamente no habeas data ou na reclamação. E aí a gente tinha visto então todas aquelas peças, e olha, até agora você tem o conjunto mais esperado de cobranças. Ele fala, Antônio, mas e aí, cara, porque é muita peça? Sim, mas são peças que, vejam, estão estruturadas em blocos. E estudando o direito constitucional comigo, você vai perceber que, entendendo como se faz um habeas data, você faz um mandado de segurança. Entendendo como se faz uma ADI, você faz a DPF. É bem tranquilo, tá bom? Mas, assim, olha, a gente no curso jurídico costuma ser muito precavido, né? A gente quer te dar uma formação plena, uma capacitação integral. E a gente daí enfim, mobiliza para também ensinar algumas coisas que têm uma chance um pouco menor de cobrança, mas ainda assim podem ser cobradas. Por exemplo, contestação, agravo do instrumento, apelação e parecer. Aí você fala, mas isso aí é coisa de direito civil. Eu concordo, mas já caiu no direito constitucional uma apelação e um parecer. Tá bom? Então eu ensino sim isso. Assim como, não conta lá para o pessoal de direito civil, lá pode cair uma ADI. E acredito que é muito mais fácil para a gente aqui no direito constitucional entender como se faz uma apelação do que eles lá no direito civil entender como se faz uma ADI. Não estou dizendo que isso é uma hipótese provável, eu até acharia a banca muito desleal se cobrasse uma ADI numa prova de direito civil. Mas entenda, só estou argumentando, só não quero que você se desespere com peças que são um tanto estranhas ao dia a dia do direito constitucional. E uma última aqui, ó, que pode ser assim também a azarão, né, a azarona, ou azarão, sei lá, é a ação de impugnação ao mandato eletivo. Essa ação tem uma, inclusive, também, assim, mínima possibilidade de cair nessa prova, porque a gente está em ano eleitoral. E a gente vai estudar no direito constitucional que quando a pessoa ganha um mandato roubando, ela pode ter esse mandato impugnado por uma ação chamada o quê? Ação de impugnação ao mandato eletivo, tá bom? Vejam só, então aí, maravilha, né? A gente tem
agora aqui um histórico de peças. Veja, bem rapidamente, para você entender se faz sentido ou não o que eu estou te dizendo. A FGV assumiu o exame de ordem no segundo exame. Então veja lá embaixo. Ó, já caiu mandado de segurança, habeas data, recurso ordinário. Já caiu uma ação ordinária, que também foi aceito um mandado de segurança, a banca divulgou 2 gabaritos, ação popular, ADI extraordinário, ação ordinária, que é a atual ação pelo procedimento comum, recurso extraordinário, mandado de segurança extraordinário, ADI, recurso ordinário, MS, ADI, ADI. Depois, aqui ó, ação popular, caiu a ação popular, ali está vendo no 18º exame, ADO, ADPF, Ação Civil Pública. Então, note que a gente está bem no contexto, né? E ali no 29º exame caiu o mandado de segurança e aqui no 30 acabou caindo, como eu te falei, o recurso ordinário. Tá bom? Analisando, você percebe que os campeões de incidência são mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade e ação popular. A banca talvez esteja de olho nisso e queira diversificar. Na prova passada eu falei, ela vai diversificar, vai cobrar um recurso. Caiu. Agora estou falando que vai cair um recurso, um habeas data e a probabilidade é de cobrança. Né? A gente vai, agora que você entendeu essa primeira parte, a gente vai para um segundo momento onde eu vou te ensinar a estruturar uma peça. Montar uma peça, na verdade. Como é que a gente pode montar uma peça no direito constitucional? Tudo isso é muito fácil, tá? A construção da peça você vai fazer comigo, ainda que não tenha uma experiência, você vai montar a peça a partir de algumas diretrizes que eu te ensino a partir de agora. Primeiro, veja só, eu te falei que são 5 páginas de 30 linhas para você distribuir o conteúdo das peças. Tá? Vou colocar tudo aqui já na tela. O que é isso, Antônio? Esse monte de cor aí. Veja, cada retângulo desse equivale a uma página. E eu digo para você o seguinte, na primeira terça, aqui ó, 2/3 da primeira página, você deve fazer a folha de rosto. O que é a folha de rosto? É onde você começa o jogo, né? Você vai colocar ali o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, o excelentíssimo senhor doutor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, vai dizer quem é o autor, quem é o réu, o impetrante, impetrado, o recorrente, recorrido, qual é a ação, enfim, vai apresentar a peça. Tá? Lá na tua advocacia, normalmente o que você vai fazer, porque é o que todos fazem, é botar a folha de rosto numa página única, né? Mas aqui, como a gente tem um limite de páginas, a gente vai tentar reduzir isso para uns 2/3 da primeira página, e aí já vai começar a falar dos fatos. Fato, pessoal, olha, bem pouquinho, tá? Usa o final da primeira página e no máximo o começo da segunda, porque os fatos eles não costumam ser pontuados, mas eu não sei como virá o próximo, considerando que o CPC diz que é requisito da petição inicial a demonstração dos fatos, eu recomendo que ponha, até porque quando você se força a escrever num parágrafo o que está acontecendo, você também vai internalizando bem aquele problema e identificando nuances que talvez não tenha identificado no primeiro momento. Óbvio que nos fatos, e em qualquer outro lugar, você nunca copia literalmente o enunciado. Né? Você tem que parafrasear, tem que fazer com as suas palavras. Mas aí, ainda na segunda página, aqui em verde, o que equivaleria aos 2/3 finais da segunda página, você vai abrir um tópico que eu chamo de tópico pega ponto. É o tópico da hipótese de cabimento. Eu, por exemplo, vou ensinar daqui a pouco como você faz um habeas data. Aqui, você vai falar sobre o habeas data. Qual é a hipótese de cabimento? O habeas data está previsto no artigo 572, regulamentado pela Lei 9.507. Qualquer pessoa pode impetrar em busca de informações suas, né? E você está impetrando o habeas data porque já esgotou a via administrativa, conforme súmula 2 do STJ. Veja, só nessas frases que eu coloquei para vocês, podem ter certeza que estão presentes vários décimos. Vários. E você vai facilitar a vida do examinador, porque ele vai encontrar tudo isso que certamente estará no seu espelho de correção num ponto concentrado, entende?
Então você vai mostrar para o examinador aqui as formalidades da peça que ele certamente vai pontuar. Beleza? Aqui você, olha, eu não tenho não é a hora também de falar, de mostrar para você a peça e os espelhos, mas pode ter certeza que aqui você pode encontrar vários décimos ali no espelho de correção. E aí vem a parte do mérito, né, que vai ocupar um certo volume aí da sua peça, uma página e meia talvez. Não sei o que virá, não sei qual é a peça, né? No habeas data, evidentemente, a coisa é um pouco mais objetivada. Então, aqui na parte de mérito, você vai falar sobre o direito de informação, vai citar o artigo 5º, inciso 14 da Constituição, vai falar sobre o artigo 5º, inciso 33, vai discorrer sobre os fundamentos de mérito do seu pedido. Habitue-se a pensar a partir de argumentos-chave, como, por exemplo, proporcionalidade, razoabilidade. Esses argumentos já foram cobrados, inclusive, em prova, e eles enchem a sua peça, eles te empoderam e fica um texto bonito, corrido, até porque não falamos sobre isso ainda. Você tem que fazer um texto bonito, limpo, um bom português. Antônio, minha letra é feia. Trate de treinar, cara, e dar uma melhorada nela. Porque o que você precisa é convencer o examinador que este prato que você está servindo merece ser provado. Eu faço sempre uma analogia com restaurante. Se você vai num restaurante e está lá um buffet organizadinho, bonito, de pedrinhas de gelo embaixo da salada, tudo muito arejado, iluminado, pratos separados, pô, aquilo lá dá vontade de comer. Agora, se você vai num buffet e está tudo zoneado, cara, comida caída, você vê uma ratazana correndo lá, não rola apetite. É a mesma coisa com a correção da sua peça. Se o examinador perceber que tem nas mãos uma peça bem estruturada, com uma letra bonita, espaçamentos, tudo muito organizado, ele vai ficar sensível àquilo e vai corrigir com bons olhos, pode ter certeza. Agora, quando ele pega uma peça toda atravessada, avacalhada, ele não sabe onde começa um ponto e acaba outro, de repente ele não está mais lendo a tua peça. Ele está tentando decifrar o que você escreveu. E chega uma hora com 2.000 peças para corrigir, ele não vai ter paciência. E aí o que ele vai fazer? Vai fingir que não leu, vai fingir que não identificou, e de fato ele pode não ter identificado o que você colocou e vai pular. Com certeza você já ouviu falar de pessoas que tiveram pontos não computados numa segunda fase. Então pode ser que um pouco tenha sido isso, tá? E aí, indo adiante, tutela de urgência, você faz ali no final, tá? Aqui na metade, né, da tua penúltima página, e aí a parte dos pedidos lá no finalzinho. E aí você nota que ficou ainda uma gordurinha ali de meia página para você respirar. Olha, não é nem dica, né? Na verdade isso aqui é sagrado. Custe o que custar, termine a peça. Termine a peça. Antônio, eu estou acabando o tempo, já passei a limpo as questões, estou passando a limpo a peça, mas assim, não vou ter tempo de passar tudo. Eu passo a tutela de urgência ou os pedidos. Obviamente, passe os pedidos. Faz os pedidos, coloca lá, local, data, advogado, OAB, fecha. Ah, Antônio, mas aí eles não vão me atribuir pontos na tutela de urgência. É verdade, mas se você não fechar, não vão nem corrigir. Entende? Então, por tudo que há de mais sagrado, termine a tua peça. E uma dúvida que as pessoas também me trazem. Antônio, o espelho tira pontos? Jamais. Jamais você terá pontos retirados porque escreveu algo. Jamais. Quer dizer, na parte de mérito do meu habeas data, já estou trazendo o habeas data porque a peça, de novo, digo que eu vou trabalhar daqui a pouco. Você citou o artigo 5º, inciso 14, o artigo 5º, inciso 33, e a dignidade da pessoa humana. E aí lá no espelho citaram apenas a informação do 14 e a informação do 33, nada falaram a respeito da dignidade da pessoa humana. Haverá problema para você? Nenhum. Nenhum. Não vão te tirar pontos porque você colocou algo mais. Ah, entendi, Antônio. Então quer dizer que na dúvida eu devo colocar. Mas é óbvio. Eu brinco. Na prova, vige a máxima do que abunda não prejudica. O que sobra não vai te atrapalhar. Então, coloque o que você quer pôr. Obviamente, né?
Entenda que você também tem 5 páginas, não dá para querer fazer o tratado revolucionário sobre habeas data. Mas se te deu ali no momento uma intuição, olha, eu vou colocar a razoabilidade, coloca, porque não vai tirar ponto, tá bom? Então assim funciona a peça, tá? Mas e aí, Antônio? Entendi, beleza? Tem alguma coisa que eu não posso fazer ao compor esse negócio todo aqui? Sim. O que você não vai fazer? Rasurar. Ah, eu não posso errar? Não estou dizendo que você não pode errar. Estou dizendo que você não pode rasurar. É diferente. Entende? Veja. Olha. Eu vou trabalhar já aqui uma cópia, né, de uma prova. Não dá para enxergar muito bem, mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte. O nosso amigo aqui, ou amiga, errou uma palavra. O que ela fez? Ela traçou um risco em cima e continuou escrevendo como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é só ilustrativo, tá? Não vai fazer isso lá na hora da prova. Mesma coisa aqui embaixo. Então, trocando em miúdos, veja só. Trocando em miúdos. Você está lá escrevendo, aí você... é o habeas data. Aí você, putz, escrevi habeas corpus, cara. O que você vai fazer? Risca o corpus e escreve data. Como se nem fosse com você. Como se nada tivesse acontecido. Tá bom? É assim que faz. Não pode você fazer coisas do tipo. Esquece. Isso aqui é considerado rasura. E rasura é indicador de identificação de peça. Eles vão te anular a peça. Tem gente que escreve assim, né? Isso era muito comum na advocacia old school, né? Quando era máquina datilografada. O cara errava a palavra, ele escrevia assim, entre parênteses, aí ele escrevia assim, ó, sem efeito. Para, cara. Para. Não inventa moda. Tá bom? Favor desconsiderar. Prezado examinando. Me perdoe. Não. Faz aquilo que eu te disse. Faz aquilo que a pessoa fez aqui. Risca e toca o barco como se nada tivesse acontecido. O que foi? Não sei nem o que está acontecendo. Tá bom? É assim que faz. Outra coisa. Margem é margem. Margem é margem. Você não pode passar dali. Se vai ser aprovado no exame de ordem, aí você desce para o litoral para aproveitar um tempo na praia com a pessoa que você gosta, você pega um ferryboat com o carro em cima. Tem uma divisa que você não pode passar dali com o carro, porque se você passar vai cair. Concorda? É essa analogia aqui na nossa segunda fase. Não faz isso, cara. Olha o que o nosso amigo, nossa amiga fez. Uma letra muito convidativa, espaçamentos claros. E aí foi tentar salvar um negocinho, escreveu fora da margem. O que acontece? Zero. Aí, Antônio, nossa, zero? Zero. Porque a banca vê isso como identificação. Não. Mas Antônio, era só o CF ali, aí eu ia perder uma linha. É melhor perder a linha do que perder a prova. O que você não pode perder tempo? O que você não pode também, na verdade, deixar de fazer? Perder tempo na prova e deixar de treinar. Esse perder tempo na prova é importante. Veja. Óbvio que lá no dia da prova, você vai pegar o caderno, vai ler, vai a adrenalina subir, mas aí ela vai estabilizar. Você vai começar a enxergar a prova. E aí você vai ter que montar um rascunho daquela prova. O que é o rascunho? Na folha cabível, né? Você vai... qual é a ação? É o habeas data. Tá? Quem que é o impetrante? Aqui. É o João. E o impetrado? O impetrado é o banco de dados X. Tem que citar isso. Tem que citar isso. Então veja, você vai fazer um esqueleto. Não é fazer o rascunho assim, ó. Vou pegar e fazer um habeas data e depois vou transcrever aquilo de novo, passando a limpo. Não vai dar tempo. Então tenta fazer a coisa de forma objetiva. E para que você vá para a prova com segurança, o que é necessário fazer? É necessário treinar antes. Tá bom? Bom, para a gente ir adiante, como é que você vai fazer a folha de rosto? Entendendo
que a folha de rosto é o local apropriado para indicação do endereçamento, nome, qualificação das partes, indicação da ação, etc. A respeito do endereçamento. O endereçamento, ele abre qualquer peça. Através dele, nos dirigimos ao órgão jurisdicional com competência para decidir no caso concreto. E esse endereçamento, você vai notar, pode ser para o primeiro ou segundo grau, tribunais superiores ou mesmo Supremo Tribunal Federal em ações ou recursos novos ou em curso. Então, o que eu estou querendo dizer é que nas peças que você vai estudar, você vai notar endereçamentos para primeiro grau e para segundo, ou mesmo Tribunal Superior ou Supremo. E aí, existem lógicas diferentes. Se o endereçamento é para primeiro grau, então ações novas em primeiro grau, por exemplo, o endereçamento ele segue essa lógica do excelentíssimo senhor doutor, juiz, vara, comarca, estado. Excelentíssimo senhor doutor é uma expressão usual. Ah, Antônio, eu não gosto desse negócio de chamar de excelentíssimo, não. Cara, tudo bem, beleza. Depois que você for aprovado, lá na tua petição, você chama do que quiser. Mas aqui eu recomendo que use a fórmula excelentíssimo senhor doutor. Porque se você fizer alguma coisa diferente, pode chamar a atenção do examinador. Fala, por que esse cara escreveu aqui? Entende? Não cria caso. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito ou juiz federal, eu já vou explicar. Vara, comarca, estado. É sempre da menor unidade para maior. Vara, comarca, estado. Bom? Veja, dentro dessa lógica, vara, comarca, estado, a gente pode encontrar em primeiro grau vários endereçamentos, né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de estado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da vara civil da comarca de estado. E eu também botei criminal aí aleatoriamente. Antônio, e isso aqui? Como é que funciona? Simples. Tem coisas que devem estar lá. No endereçamento você tem que indicar qual é a comarca, qual é o estado. Se o problema indicou, você usa. Se não indicou, você não inventa, coloca reticências. Então, entenda. Num problema aleatório, a banca nada falou, você mostra para o examinador que você sabe que tem que botar a comarca, o estado, tudo certinho, né? Mas se ele falou o problema, que, por exemplo, quem te procurou foi alguém numa determinada cidade, aí você já sabe como construir. Por exemplo, olha o que foi cobrado lá no 9º exame de ordem, faz tempo. A segunda fase de direito constitucional trouxe um problema assim redigido. José, brasileiro, desempregado, domicílio no município ABC, capital do estado X. Nesse caso, então, supondo tratar-se de uma discussão envolvendo a Justiça Federal, naquele caso o endereçamento ficaria excelentíssimo senhor doutor, olha a fórmula aí, juiz o quê? Federal do quê? Da vara civil da comarca de ABC, estado X. Então, o problema deu elementos para eu preencher a minha petição. Se ele não tivesse dado, você usaria o quê? As reticências, tá bom? Quando, contudo, as ações vão para segundo grau, ou tribunais superiores, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, o endereçamento é um pouco diferente. Por quê? Porque aí a gente vai falar de excelentíssimo senhor doutor, a fórmula aqui é a mesma, cargo, presidente, tribunal. Como assim? Se é num TJ, olha, cargo, presidente ou tribunal, agora não é vara, comarca, estado. Se é uma discussão no TJ do estado X, por exemplo, seria excelentíssimo senhor doutor, em TJ é desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do estado X. Se é uma ação para o Supremo, como por exemplo uma ação direta de inconstitucionalidade, seria excelentíssimo senhor doutor, ministro, porque no Supremo não é desembargador, é ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então aqui a gente tem os possíveis endereçamentos. Talvez agora isso esteja um pouco atropelado, mas obviamente a gente tem 50 aulas para amadurecer isso ao longo da preparação. Aí você fala, mas 50 aulas, eu vou cair de costas aqui. Olha, tem aula que tem 5 minutos. Literalmente, tem uma aula que tem 5 minutos. Tem aula que tem 40. Tem aula que tem 20, tem aula que tem 15. Então, não é necessariamente uma aula de 30 minutos. É a aula numa quantidade suficiente para você entender. Na folha de rosto, vem o que daí? Vem a qualificação.
Se é uma pessoa física, você qualifica tal qual o Código de Processo Civil manda qualificar. Tem que pôr nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, endereço residencial, endereço eletrônico, por intermédio do seu advogado ao final assinado, com um instrumento de mandato anexado, com endereço profissional em um lugar, endereço eletrônico em outro. Para quem não tem tradição com peticionamento, no começo isso daqui é cansativo, porque, poxa, eu vou ter que toda hora estar indo lá e ver como é que era, o que faltou, era profissão, tinha que pôr. Mas chega uma hora, cara, isso aqui vai que vai. Se o problema, de novo, deu a profissão do autor, coloca dentista. Ah, mas ele era casado? Casado, tá bom? Assim que você faz. Pessoa jurídica é quase a mesma coisa, a única coisa que a gente muda é CNPJ, né? Ele não tem RG, não tem CPF, nada disso. Bom, então aqui a gente tem a qualificação. Olha aí que peça bonita. Olha que peça bonita. Veja, até aqui a pessoa usou um pouco menos do que eu normalmente dou de sugestão. Usou metade. Endereçamento, pulou 2 linhas. Tá? Ali tinha um processo, porque era uma contestação, como você está vendo. Pulou linha, separou. Ah, Antônio, esse negócio de linha, porque eu já vi assim, o professor, ele mandava escrever assim, ó, 2 linhas. Cara, pode ser 2,20, você pode escrever o que você quiser ali. 2,20, entenda, né? Eu só estou argumentando o que quiser. Não tem um manual da ABNT dizendo para você pular 2 linhas. O que eu preciso é que você pule uma linha para não ficar tudo paçocado. Entende? Aí ele não sabe, ele começa uma coisa, não vai enxergar nada. Agora, se você pulou a linha para dar os espaçamentos como essa pessoa fez, dando inclusive aqui, olha, um parágrafo aqui, cara, lindo, maravilha, é isso. Separou, inclusive, aqui os tópicos ó, em letra maiúscula para dar um visual legal para a peça. E aí você já tem a folha de rosto. Fatos, como eu já expliquei, não é para discutir muito, tá bom? E veja, não pontua, mas eu digo que deve ser feito, até porque é um requisito da petição inicial. A parte de hipótese de cabimento, você vai discorrer sobre coisas como legitimado, ativo, passivo, a hipótese de cabimento. Eu vou te ensinar isso melhor já já, está quase chegando a hora. E aí, mérito, veja, no mérito eu não sei o que vai cair, né? Infelizmente, não sei qual é a peça, ou felizmente, né? Se eu soubesse qual é a peça, não poderia estar dando aula. Tutela de urgência, se tiver uma peça com cabimento de tutela de urgência, você tem que pedir. E aí, no fim das contas, os pedidos, que variam conforme a peça. E aí, morreu essa primeira parte, então, temos praticamente 1 hora de aula. É para te colocar a par de quais são as ações, como é a prova, qual é a melhor estratégia. A gente já viu que sim, temos que insistir nas peças, porque errando as peças, a gente não consegue a aprovação, ainda que tenha um belo desempenho nas questões. Obviamente, ao longo da nossa preparação, a gente não vai ignorar as peças, não é isso. Aliás, as questões, a gente vai fazer estudo de questões também, tá bom? Você já viu como se estrutura a petição? Já viu? E aquele modelo ali, ele meio que te acompanha em todas as ações. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma ação para você enxergar do começo, ao meio, ao fim, como é que você faz. Bom? Vou trabalhar com vocês um habeas data. Eu acho que vai cair um habeas data. Já caiu faz tempo. Né? É um remédio constitucional interessante, justo. Eu tenho para mim que a banca não vai querer também fazer o super enunciado agora, porque deu esse desconforto no enunciado passado, e aí cachorro que é mordido por cobra tem medo de salsicha, sempre falo isso, a banca não quer errar de novo, então ela tende a cobrar uma ação fácil. Até porque o índice de aprovação na primeira fase foi um índice, teoricamente, não tem os números ainda, mas intuitivamente, ouvindo as colegas, a gente percebe que foi um índice não tão alto. Então, a banca pode dar uma relaxada na segunda parte. E aí, o que eu falo? Eu falo do habeas data. Tá? Bom, hipótese de cabimento. Artigo 5º, inciso 72, fala que conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público,
e também para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Claro que lá numa aula regular eu vou te ensinar a marcar o código, tá? Muito embora a marcação do código no direito constitucional seja muito, 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 muito acessória. Eu vou marcar isso aonde? Na tua cabeça, tá bom? A palavra-chave aqui, obviamente, é a palavra informação. Então, se alguém quer uma informação, essa pessoa pode usar o quê? Um habeas data. Mas entenda uma coisa, é uma informação que vai ser protegida numa dupla perspectiva. Você pode, num habeas data, aqui, ó, conhecer ou retificar. Então, quer dizer, você pode ver a informação ou pode mudá-la. Num determinado momento, talvez da sua vida, alguém te falou assim: o habeas data é a ação para ver a informação que está lá no banco de dados do governo. Sim, mas não só isso. A partir de um habeas data, eu posso também retificar informação. Eu vou já te explicar, tá bom? Há uma gratuidade nesse habeas data, como o próprio artigo 5º, inciso 77 afirma, e aí a gente vai adiante para falar que a lei do habeas data, a lei 9.507, ela basicamente repete a Constituição, mas traz uma terceira hipótese de cabimento, que é essa. A partir de um habeas data, a pessoa também pode anotar nos assentamentos do interessado contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Antônio, então quer dizer que no habeas data existem 3 hipóteses? Sim. Entenda, com o habeas data, você pode ver uma informação, você pode retificar uma informação e você pode complementar uma informação. Não é apenas para ver a informação, então. São 3 hipóteses de cabimento. Mas atenção, já te digo que você vai conhecer, retificar informações ou complementá-las quando elas estiverem em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Isso está muito claro no inciso 1º do artigo 7º e também lá no item A, né, da Constituição, no artigo 5º, inciso 72. Eu não posso, a partir de um habeas data, querer conhecer as informações que estão registradas no curso jurídico. Por quê? Porque não é um banco de dados de entidade governamental, nem de caráter público. Eu posso, a partir de um habeas data, buscar a informação que está no, por exemplo, Ministério da Fazenda, no Ministério da Defesa, já caiu o habeas data, inclusive assim, dizendo que havia um determinado catálogo de pessoas lá da época do regime militar que foi assimilado pelo Ministério da Defesa. Então, aí eu posso. Mas eu também posso buscar as informações que estão inseridas em bancos de dados de caráter público. Veja a parte final aí do inciso 1º. Banco de dados de caráter público. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor isso, mas já quero superar agora. O banco de dados de caráter público é o banco de dados que guarda informações de terceiros e repassa para terceiros. Não interessa aqui o conceito, nesse momento, interessa mais aí o exemplo. O banco de dados que guarda informações de terceiros e repassa para terceiros, mais conhecido de todos, é o Serasa. Claro, eu posso buscar informações suas lá no Serasa, eu sou associado ao Serasa, quero saber se você pagou suas contas. Nesse caso, é possível manejar um habeas data. Tá, Antônio, não entendi muito bem esse negócio do Serasa. Vou te explicar. Já está claro que o habeas data serve para conhecer, retificar ou complementar informações que estão inseridas em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Isso significa que, se meu nome está no Serasa e eu não sei porquê, eu posso conhecer a partir de um habeas data. E digo mais, se o meu nome está no Serasa sem uma razão de ser, eu posso limpar o meu nome. Por quê? Porque o habeas data serve para retificar. Veja que loucura. Então, eu entenda que para o habeas data ser manejável, tem que ter alguém
tutelando o direito de informação, na tríplice perspectiva, conhecer, retificar ou complementar, desde que as informações estejam em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E aqui eu já te digo, isso tende fortemente a cair na prova. Ou pode cair na prova, está em questão. Se não tem banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, ainda que haja uma necessidade de tutela do direito de informação, não é habeas data. O exemplo clássico é, você está assistindo televisão de noite e aí vê no noticiário que seu nome foi citado numa delação premiada. Delação premiada que foi acostada a um processo que tramita em segredo de justiça. Está na 18ª vara civil. Aí no dia seguinte você vai lá, pá, bota a mão no balcão e fala, eu quero ver o processo. Aí você fala, lamento, está em segredo de justiça. Não, mas eu quero ver, porque eu tenho direito de informação. Lamento, cara, você está vendo? Está em segredo de justiça, você não vai ver. Você vai impetrar um habeas data? Não. Você fala, Antônio, mas você acabou de dizer que o habeas data é o remédio constitucional que me garante o direito de informação? Sim. Informação inserida em banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, o que não é mesmo o caso de um processo. O processo não é banco de dados. Tá, Antônio, mas eu preciso ver a informação. Ótimo. Se você quer ver a informação e não te deram, você vai impetrar um mandado de segurança, que é o remédio constitucional que protege direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Você não pode impetrar um habeas data para ter acesso a esse processo. Aí o remédio constitucional é o mandado de segurança, tá bom? Então, a hipótese de cabimento está dada e não é longe disso que vai cair a prova. A prova vai versar sobre uma situação, problema, envolvendo o direito de informação. Alguém quer ver a informação. Alguém quer retificar a informação. Alguém eventualmente quer complementar a informação. Isso já caiu em prova de primeira fase. José tinha uma dívida e por essa dívida foi inscrito no Serasa. José não negava a existência da dívida, mas ele não concordava com a cobrança de juros que a loja estava fazendo. Então o José impetrou um habeas data para quê? Para que o banco de dados fosse obrigado a informar os seus usuários que José estava devendo, mas que estava discutindo em juízo. Ele complementou a informação. Tá bom? Na prova, cara, para mim, a melhor hipótese é de retificação de dados. Já cobrou na hipótese primeira, complementar. Eu acho que a próxima vem retificar. Tá bom? Bom, o impetrante é qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive estrangeiro, desde que em busca de informações personalíssimas. Tá? Você vai ter que deixar muito claro naquela parte, inclusive, de hipótese de cabimento, que o impetrante está em busca de informações suas. Olha, existem direitos em situação de concorrência na Constituição, concorda? Eu tenho uma intimidade também. Embora tenha um direito de informação, eu tenho intimidade, tenho locomoção, eu tenho 1 milhão de outros direitos. Então o que eu estou querendo dizer? Eu não posso impetrar um habeas data sem o seu consentimento para obter informações suas. Porque se eu pudesse fazer, eu estaria utilizando o habeas data, que é um instrumento de cidadania, como um instrumento de fofoca. Não é isso. Então, eu posso impetrar buscando informações minhas. Certo? Lá no problema vai ter uma situação em que a Maria está em busca de informações personalíssimas, informações dela própria, e ela não conseguiu acessar essas informações de forma amigável, administrativa, né? E aí o que ela fez? Ela te contratou como advogada para que você a representasse em juízo. Tá bom? E olha, impetrado, aliás, impetrante pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. E o impetrado? O impetrado é o gestor do banco de dados. Tá bom? A pessoa que em última instância negou o pedido administrativo. Isso aqui é muito mais fácil de perceber no dia a dia, no problema que a gente acaba respondendo. O que pode acontecer? Já aconteceu, inclusive. Havia informações de pessoas registradas num determinado banco de dados, que foi assimilado por um ministério. Fulano queria conhecer as informações, fez um pedido administrativo para vê-las, eu já vou explicar a necessidade disso. O banco de dados negou, ele recorreu
para o ministro daquela pasta, acho que era ministro da Defesa, que era o último gestor, e ele negou. Poxa, você tem ali um problema dizendo que quem negou o direito de informação foi o gestor daquele banco de dados. Você vai impetrar contra ele. Claro que na dúvida, a gente treina muito isso no direito constitucional. Você pode colocar assim, ó, Maria vem impetrar o habeas data em face do ministro da Defesa, chefe do Ministério da Defesa, que era o banco de dados responsável por cuidar daquilo. Então, você citou o ministro, o cargo, citou o ministério. Você fecha possibilidade de não atribuição de ponto. Porque se o espelho vem e fala apenas em ministro, você o colocou e pontuou. Se o espelho vem e fala apenas em ministério, você colocou e pontuou. Então, uma situação como essa, faria sentido colocar os dois, tanto o gestor quanto o próprio banco de dados. Tentando mudar o exemplo, a pessoa queria informações suas que estavam lá no Serasa. E a pessoa fez um pedido administrativo que foi indeferido pelo próprio presidente do Serasa. No habeas data, não coloque só presidente do Serasa, coloque vem impetrar o habeas data em face do presidente do Serasa e do Serasa. Ah, mas Antônio, é redundante. Cara, eu não quero pensar nisso. Eu quero apenas que você entenda que o examinador ele tem um espelho. Ele tem um espelho e ele não vai corrigir tua peça, ele vai ficar vendo se as palavrinhas que estão na mão direita aparecem na mão esquerda. Ele vai ver se as palavrinhas que estão no espelho aparecem na sua peça. Se o espelhinho mandou atribuir meio ponto para quem indicou presidente do Serasa e você aqui colocou só Serasa, você não vai ganhar o meio pontinho. Pode ter certeza. Se ele mandou por Serasa e você pôs presidente do Serasa, talvez você também não ganhe. Talvez. Porque aí também o cara vai ler Serasa ali, pode atribuir. Bota os dois. Presidente do Serasa, enquanto gestor do Serasa. Não se preocupe, não é para ficar bonito, é para ficar com condição de aprovação. Beleza? Pronto. Eu disse para vocês já que os bancos de dados que reúnem informações de terceiros para repassá-las a outros são bancos de dados de caráter público. Isso está lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507. E aí vem um ponto. Procedimento administrativo. Quando você lê a Lei 9.507, você vê que há menção no artigo 2º a um requerimento que será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Tá, o que isso significa, Antônio? Existe uma fase administrativa no habeas data. E aqui eu estou te ensinando a ser advogado, não a ser aprovada ou aprovado no exame de ordem. Obviamente não há concorrência aqui, tá? Quero que você entenda. Se eu quero buscar informações que estão no Serasa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir no Serasa e falar: oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, que coisa boa. Então, eu quero ver se meu nome está aí. Você tem que fazer um pedido administrativo. Se você não fizer esse pedido administrativo e comprovar em juízo o que fez, o juiz não vai conhecer seu habeas data. Porque se você fez um pedido administrativo e o pedido foi atendido, cara, maravilha, você não precisa de um habeas data. Você desonerou o Poder Judiciário, inclusive, de uma ação. Agora, se você fez o pedido e ele foi ignorado ou negado, aí você pode, sim, impetrar. Eu já vou te explicar isso daqui a pouco melhor, tá? Antes, eu queria que você compreendesse a competência do habeas data. E agora, eu estou falando da demanda. Então, aqui você vai montar o teu habeas data, tô começando a trazer elementos mais processuais para a conversa. Esse habeas data, enquanto remédio constitucional que vai ser distribuído para um determinado órgão do Poder Judiciário. E você olha o artigo 20 da Lei 9.507 e é igual ligar pontinho. Você vai perceber que o habeas data será julgado no Supremo, contra ato do Presidente da República, mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. De outro lado, vai o habeas data para o STJ, contra ato de ministro do Estado ou do próprio tribunal. Vai para a TRF contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Vai para juiz federal contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Quer dizer, se quem negou a tua informação foi um juiz federal, aí não vai para o juiz federal.
porque você tem que ir daí para o TRF que está ali em cima especificado. Tribunal Estadual, segundo disposto na Constituição do Estado, portanto não tende a cair, não pode cair, cara, um habeas data para TJ, porque se está disposto na Constituição do Estado, não sei, né? Não tenho obrigação de saber. E a juiz estadual nos demais casos. Tá. Você se depara com um problema que diz: fulano teve o direito de informação violado pelo ministro de Estado da Fazenda. Como é que você vai identificar o foro? Muito simples. Abriu o artigo 20, ali teu habeas data. Vai para o Supremo quando é essa hipótese. Aqui não mencionou, Antônio, no item A, ministro da Fazenda. Aí você vai pular para o item B. Vai para o STJ contra ato de ministro de Estado. Opa, é aqui. Ministro de Estado, ministro da Fazenda. Beleza? Parou. E sendo um habeas data impetrado no STJ, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Que não é Supremo, é STJ, né? Então vai para o STJ, se me entendeu. Se você quer impetrar contra ministro de Estado, é STJ. E sendo STJ, é excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ponto. Já ganhou ali a atribuiçãozinha de décimos para esta indicação. Não é difícil, então. Mas Antônio, era Serasa, cara. Era Serasa e eu não achei. Vamos lá. Está escrito no item A Serasa? Não, então não é Supremo. Está escrito no item B Serasa? Não, então não é STJ. Está escrito no item C Serasa? Não, então não é TRF. D tem Serasa? Não, então não é juiz federal. Mas pode estar na Constituição do Estado. Qual? Não sei qual é. Então esse habeas data contra o Serasa vai para quem? Juiz estadual nos demais casos. E sendo juiz estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara comarca Estado. Se o enunciado falava de uma situação na comarca X do Estado Y, você sabe como preencher. Se não falava, reticências. Reticências. Identificou para onde você vai? Temos que lembrar os requisitos da petição inicial no habeas data. Claro que esses requisitos são, por simetria, os requisitos do CPC. Mas a gente vai agregar informações aqui dizendo que essa petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Olha, lembra que eu te disse que tem que haver no habeas data um pedido administrativo? Então, é claro, entenda-me, ali na peça você não vai fazer um pedido administrativo e depois um habeas data. Não é isso. Mas o enunciado, provavelmente, para não dizer certamente, para não dizer com certeza, ele vai dizer que fulano queria uma informação que estava no banco de dados de entidade governamental. Ele fez um pedido por escrito. Só que o pedido não foi respondido. Eu estava ali há 20 dias esperando e o pedido não foi respondido. Pronto, tem a habeas data. E, obviamente, na sua petição, você vai abrir um parágrafozinho para falar que o impetrante demandou administrativamente, formulou o pedido administrativo, conforme manda o artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507. Aí você fala, Antônio, mas não faz sentido, cara, esse artigo aí é inconstitucional, porque eu já estudei que há a inafastabilidade do Poder Judiciário, isso inclusive caiu na primeira fase do 30º exame. Eu posso ir ao Judiciário a hora que eu quiser, eu concordo, cara, mas esse ponto, ele já foi declarado constitucional. Existe uma súmula, inclusive, que é a súmula 2 do STJ, que diz: não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. E aí, você já sacou como é que vai montar o teu habeas data, né? Você vai ter que, em um determinado momento, dizer que esse habeas data é instruído com prova
da recusa de informações, citando tanto o artigo 8º da Lei 9.507 quanto a súmula 2 do STJ. Tá. Aí você vai dando uma olhada na Lei 9.507 e lá está escrito: ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações que julgue necessárias. E aí, vejam só, você vai materializando o procedimento do habeas data. Eu impetrei o habeas data. O juiz vai notificar a autoridade coatora para que ela preste informações no prazo de 10 dias. 10 dias. Então, Antônio, então eu já estou entendendo que junto com esse procedimento está vindo a explicação dos pedidos. Claro, um dos primeiros pedidos do habeas data é notificação da autoridade coatora para que ela preste informações no prazo de 10 dias. Tá? O artigo 12 fala que, fim do prazo de 10 dias, e ouvido o representante do MP em 5, os autos serão concluídos ao juiz para a decisão a ser proferida em 5 dias, o que significa que fiz o habeas data, vai ter que ter um pedido de notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias, conforme artigo 9º da Lei 9.507. Segundo pedido, intimação do Ministério Público para apresentar o seu parecer em 5 dias, conforme artigo 12 da Lei 9.507. Esses pedidos já aparecerão para você. Certo? E aí, na decisão, se o juiz julgar procedente pedido, ele vai marcar dia e hora para que o coator apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de registros ou bancos de dados, ou então apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Olha, o habeas data, ele tem poucos pedidos. Pedidos que envolverão notificação da autoridade coatora, intimação do MP e julgamento de procedência do pedido. Olha o que eu vou falar, não tende a haver pedido de urgência em habeas data. Não que não possa haver. Eu te ensino muito isso nas aulas. Na menor suspeita de que algo deve lá estar, põe. A prova passada perguntou de recurso ordinário. E algumas pessoas falam, poxa, mas normalmente o recurso ordinário não vai ter liminar, mas ali tinha uma situação que necessitava de uma resposta urgente, cabia uma liminar. Obviamente cabia uma liminar. Eu não vejo no habeas data espaço para pedido liminar quando o pedido é conhecer a informação. Porque que liminar seria? Eu quero ver desde logo a informação. Mas se viu desde logo, aí esvaziou o mérito, que fala que se o pedido é conhecer, o juiz vai fixar dia e hora para que o coator apresente ao impetrante as informações a seu respeito. Mas eu não veria, ou aliás, eu veria com muita boa vontade um habeas data que falasse em retificação de dados. Eu preciso que retifique já, preciso que tire meu nome do Serasa. Aí uma liminar caberia, tá bom? Mas aqui eu expliquei para vocês o procedimento judicial do habeas data. Você já entendeu como é a hipótese de cabimento, já entendeu as particularidades disso tudo, já viu a lei, que é a Lei 9.507, já entendeu a competência, o impetrante, a lógica personalíssima, e aí a gente precisa agora se voltar para quê? Para a construção de um habeas data. Antônio, maravilha, como é que eu boto isso no papel? Como é que eu formalizo isso? Olha lá, ó. Primeiro, você vai fazer um endereçamento, conforme a competência acima indicada. Então, se era um habeas data para o Supremo, porque foi, por exemplo, o presidente da República, o responsável pela negativa do pedido de informação, o gestor daquele banco de dados, vai ser o endereçamento excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí você vai fazer o quê? Pular uma linha. Veja, não precisa escrever ali, ó. Não precisa escrever, é pular linha, não é isso. Estou dizendo, até botei numa cor diferente, precisa ter um referencial. Só para descolar o endereçamento da parte textual. Tá bom? Pulou uma linha? Impetrante. Quem que é o impetrante? Sei lá, quem te procurou, né? Impetrante, nacionalidade, estado civil,
profissão, CPF, com endereço residencial aqui, endereço eletrônico acolá, por intermédio do seu advogado ao final assinado, instrumento de mandato anexado, com endereço profissional em um lugar, endereço eletrônico em outro, vem com fundamento no artigo 5º, inciso 72 da Constituição e nas disposições da Lei 9.507 de 97, impetrar o quê? O habeas data em face de quem? De um impetrado com endereço em um lugar, endereço eletrônico em outro. Como o impetrado é uma autoridade pública, você não precisa, ou um gestor de um banco de dados, não precisa qualificar com RG, CPF, até porque você não sabe, né? Mesmo. Então, no dia a dia é assim. Queria demorar só um pouquinho mais aqui, ó. Suponha que quem te procurou foi o Roberto, brasileiro, casado, engenheiro, e a prova não falou qual era o CPF, nem qual era o endereço, nem qual era o e-mail. Veja, as informações dadas você bota no problema. Ele é engenheiro, não precisa colocar profissão reticências. Agora, aquilo que você não tem conhecimento, você traduz na forma de reticências. Tá bom? Antônio, não é identificação de peça? Não. Pode fazer desse jeito, sem medo de ser feliz. Faça dentro da margem, cuidado com as rasuras, mas pode ir desse jeito. E aqui, veja, só nesse primeiro momento você já vai ter pontos atribuídos. Aqui provavelmente você vai ter no endereçamento 10 décimos, porque é o que a banca tem dado. A identificação do impetrante e do impetrado, mais uns 40 décimos no total. A ação, está aí o nome. Né? Então, só nessa primeira firula aqui você já ganhou 50 décimos. É bastante coisa para uma prova que você precisa de 5, né, nesse ponto para passar. Se minha conta está correta, você tem 10%. É isso? Acho que é. Bom? Maravilha. Pula uma linha e já começa a escrever os fatos. Mas entenda, você vai descrever os fatos conforme as informações contidas no problema. Não vai acrescentar nada, não vai querer dar uma de poeta. Eu sempre brinco, deixa a tua veia literária para ser exercida depois. Não é agora a hora de falar que, nossa, a Maria ficou transtornada com aquela situação de constrangimento, a sua informação. Maria perdeu o emprego. Veja, se isso tudo está no problema, você pode parafrasear e botar num parágrafo no máximo. Não inventa. Eu já disse, fatos não pontuam. Ou melhor, fatos até hoje não pontuaram. Considerando que o CPC exige-os, eu peço para colocar. Mas dentro da racionalidade que eu estou te explicando, cara, isso aqui, ó, 6 linhas, 7 linhas de fatos. Uma parafraseada, tá bom? Bota isso lá. Pulou linha, aí começa o festival de cataponto. Hipótese de cabimento. Nessa hipótese de cabimento, você vai discorrer brevemente sobre o quê? Sobre a legitimidade ativa, citando o artigo 5º, 72 da Constituição, juntamente com o artigo 7º da lei. Vai deixar muito claro que o impetrante está em busca de informações pessoais ou personalíssimas. Essa expressão tem que aparecer, porque é um requisito um tanto quanto legal e um tanto quanto doutrinário, a maior parte fala. Aqui também você vai falar sobre a ilegitimidade, melhor dizendo, a legitimidade passiva, indicando que você está manejando o habeas data porque está diante de uma informação negada por um banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, tá bom? Esgotamento da via administrativa, isso vai ser pontuado, eu corto a ponta do meu dedo aqui se não for. Vai haver um ponto dizendo que, ou um ponto no espelho, dizendo que deve ser atribuído 40 décimos para quem demonstrou o esgotamento da via administrativa, que tem a ver com o quê? Com aquele artigo 8º da Lei 9.507, que impunha a diligência prévia. Se o seu nome está no banco de dados do município tal, e você quer a informação, vá lá, né? Pede. Se negaram, aí venha para o judiciário que a coisa vai dar certo. Cita o artigo 8º, cita a súmula 2 do STJ, informa que os documentos estão aí junto com a petição inicial. Tá bom? Antônio, entendi, mas eu não sei escrever. Então, para você aprender a escrever, você tem que começar a botar a mão na massa. Não é motivo algum para insegurança
ou mesmo constrangimento. Poxa, não sei peticionar. Relaxa, cara. Eu vou te ensinar. E eu deixo para você aqui uma sugestão de redação. Uma sugestão de redação que reúne basicamente essas informações que há pouco eu dei. Uma sugestão de redação seria esta. Conforme o artigo 5º, inciso 72 da Constituição, aí serve o habeas data para conhecer informações relativas ao titular delas, né, inseridas em bancos de dados, blá blá blá. Ainda o artigo 7º da lei afirma que você pode copiar de novo, você pode simplesmente dizer que aquela disposição é replicada no artigo 7º. Logo, considerando que o impetrante busca conhecer ou retificar ou complementar, conforme o caso, informações personalíssimas, constantes do banco de dados da entidade governamental de caráter público, é legítima a impetração do habeas data. Ainda, o impetrante informa que esgotou a via administrativa, tendo realizado o pedido por escrito junto ao banco de dados administrado pelo impetrado, conforme comprovam os protocolos anexados. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507 de 97, e também preenchido o requisito da súmula 2 do STJ. Finalmente, informa o impetrante que a presente petição inicial segue acompanhada por cópia com a reprodução de todos os documentos ora juntados. É isso. Para quem tem dificuldade de escrever, e eu também tenho, às vezes dá, poxa, travou aqui. Eu sempre recomendo começar citando o artigo, porque aí flui. Veja como eu fiz. Conforme artigo 5º, inciso 72, é cabível habeas data. No presente caso, logo. Então você tem alguns conectores que te permitem uma construção adequada. Conforme artigo 5º, inciso 72, é cabível habeas data. No presente caso, tem alguém buscando uma informação, logo é cabível o habeas data. Se você utilizar essa fórmula, conforme artigo, no presente caso, logo você faz um parágrafo. Na verdade, você faz a peça inteira. Ah, no mérito, Antônio, eu preciso citar o mérito aqui. Bom, veja, já vou pular para o mérito. Conforme artigo 5º, inciso 14, é assegurado o direito de informação. No presente caso, o impetrante foi sonegado nesse direito. Logo, é cabível o habeas data. Tá bom? Aqui você tem que discorrer sobre os fundamentos de mérito desse habeas data. Eu recomendo, esses artigos, eles certamente estarão lá na sua prova, no seu espelho, o 5º inciso 14 e o 5º inciso 33, que inclusive é o fundamento máximo do habeas data, porque o 5º inciso 33 fala que o poder público deve prestar informações, e aí, se não forem elas prestadas, há um remédio constitucional específico. Você vê aí uma sugestão de redação, conforme o artigo 5º, inciso 15 da Constituição, cita. Ainda o artigo 5º, inciso 33, afirma que, no caso concreto, o impetrante foi violado em seu direito de informação em razão de ato coator praticado pela autoridade coatora impetrada, consistente em. Logo, é cabível a impetração do habeas data. Beleza? Liminar. Olha, não é a regra, como eu expliquei, uma liminar no habeas data, mas pode ser que ela esteja. E se houver uma mínima suspeita de sua parte de que cabe uma liminar, pede fundamentando naqueles requisitos de sempre, fumus boniuris ou fumaça do bom direito e periculum in mora. Ah, mas Antônio, esses requisitos eles não estão mais presentes no CPC. Não que eles não estejam presentes, eles não estão nominados dessa forma e não há impedimento algum em você pedir com base nesses argumentos. O que você tem que demonstrar na ausência de uma lei específica de liminar no habeas data é que você precisa daquilo agora porque senão vai acontecer uma coisa ruim. Então, e que você já demonstrou um direito. Então você tem que demonstrar o periculum in mora e o fumus boniuris. Não é a tendência no habeas data, mas se cair, se você sentir que é viável, você cobra. Melhor você pede. E aí os pedidos. Quais são os pedidos? Diante do exposto, requer-se concessão da liminar para fins de... Não sei o que vai ser ali no caso, pode ser que nem exista, né? Vamos lá. Isso vai aparecer na prova. Isso vai pontuar, melhor dizendo, o item B. Notificação da autoridade coatora, indique quem é, para prestar informações no prazo de 10 dias, conforme artigo 9º da lei. A oitiva do Ministério Público, no prazo de 5 dias, conforme artigo 12 da lei, e o julgamento de procedência do pedido para fins de... Aí depende, né? O que você queria, se era conhecer a informação,
vai pedir que o juiz determine dia e hora para que você conheça aquilo. Se o pedido, contudo, era retificar ou complementar, aí o pedido é outro. Juntada dos documentos, valor de causa, pede deferimento, local, data e advogado. Olha, o valor da causa você tem que pôr, sempre. Sempre. Se o problema indicou uma realidade numérica, cite-a. Então, olha, é difícil formular um exemplo aqui agora, mas imagine que o enunciado tenha dito que aquele direito, aquela informação sonegada gerou ao impetrante um prejuízo de 50 mil reais. Cara, se está ali, bota 50 mil reais de valor de causa. Bom, se não falou nada, aí você coloca o valor de R$1.000. Ah, mas isso não é identificação? Não. Inclusive os espelhos normalmente falam que o valor atribuído ali, o valor mencionado no problema, ou R$1.000, ou o valor de causa, um valor, assim, reticências. Tá? O que você não pode é, valor da causa é o 274598, que aí eu tenho o CPF, aí não pode ser identificação de peça, né? Pé deferimento, local, data. Vejam só. Eu estou numa aula de degustação, emendando as coisas. Estivéssemos na nossa aula regular do curso jurídico, eu teria primeiramente falado sobre aquela parte teórica, né? Aquela parte onde eu expliquei cabimento, impetrante, impetrado, foro, procedimento. E ali eu teria encerrado a aula. E começado a segunda aula, que iniciei montando aqui a ação. O que eu fiz? Foi juntar isso num pacote para você, que agora tem total condição de identificar um habeas data e de construí-lo. Assim que se monta. E sendo o habeas data uma peça integrante daquilo que eu chamei de bloco 2, eu acho, dos remédios constitucionais, todos os demais acabam sendo feitos dessa maneira. O mandado de segurança, ele segue essa lógica. O mandado de segurança vai ser assim, ó. Pedido 1, concessão da liminar. Pedido 2, notificação da autoridade coautora para prestar informações. Pedido 3, oitiva do MP. Pedido 4, julgamento de procedência do pedido. Pedido 5, juntada de documentos. Ponto. O que você vai fazer, evidentemente, é mudar as referências legislativas, né? Não vai no mandado de segurança citar a lei do habeas data. E nem o contrário. Mas é a mesma lógica. Você já está habilitado para fazer um mandado de segurança, basta agora dar uma olhadinha na hipótese de cabimento e você já sabe como formatar. Vai ter uma folha de rosto, vai ter o fato, vai ter hipótese de cabimento, mérito, uma tutela de urgência e os pedidos que são os mesmos. E é assim com o mandado de injunção, é assim com a reclamação, que é uma ação que não foi cobrada ainda e que, de certa forma, pode vir a cair nesse exame. Não há problema. Não há problema. Tá bom? Já quase caminhando para o final, eu vou te mostrar um caso que foi cobrado lá em 2010. Para a gente tentar entender aqui. Ó. E só uma coisa. De 2010 para cá, já se passaram 10 anos. E a banca evoluiu bastante em criação de problemas. Evoluiu não para torná-los mais difíceis ou complexos, mas evoluiu para minimizar contradição. E ao minimizar contradição, ela acaba tendo que te dar elementos para que você faça a peça com convicção. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, a OAB e a FGV começaram a discutir a possibilidade de, no problema, dizer faça um habeas data. Faça um habeas corpus. Se a banca tivesse adotado essa postura no exame passado, não teria desculpa para fazer um recurso extraordinário. Aí o que teríamos que fazer? Um recurso ordinário, construído de tal e qual forma. Mas só estou querendo dizer que esse problema aqui, ele, beleza, está tranquilo, mas os de hoje até tendem a ser mais, tá bom? Bom, Tício, brasileiro, casado, engenheiro, na década de 70 participou de movimentos políticos que faziam oposição ao governo então instituídos. Então, vamos lá. Primeiro, você já sabe que tem um
Tício, que tende a ser o seu cliente, né? Você vai ler o problema e vai constatar isso. E na hora de qualificar, você vai colocar Tício nacionalidade? Não, vai colocar Tício brasileiro. Ai, Tício estado civil? Não, casado, cara, tá escrito ali, engenheiro. Por força de tais atividades, ele foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Aí você fala, opa, preso, cara, preso. Já começou, parou de ler o enunciado e começou a fazer um habeas corpus. Não, calma. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de segurança do Estado, organizados por agentes federais. Após longos anos, no ano de 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo o seu pedido indeferido em todas as instâncias administrativas. Então, olha que interessante. Era o cara que participou de movimentos na década de 70, ele acabou sendo monitorado por órgãos de inteligência, vinculados aos órgãos de segurança do Estado. Então você tem aí um órgão governamental, né? Um banco de dados governamental. Tício, ele requereu acesso a essas informações, ele queria ver. Só que negaram para ele, o que foi indeferido. Então veja que frase linda. Após longos anos, em 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo o seu pedido indeferido em todas as instâncias administrativas. Lembra que eu te falei? É um pressuposto de cabimento do habeas data, o pedido administrativo. Ele fez. E ele fez um pedido administrativo para quê? Para ver a informação. Ele queria saber o que estava rolando. Era isso, tá bom? Bom, esse foi o último ato praticado pelo ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório da necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período estão indisponíveis para todos os cidadãos. Veja então que coisa, né? Aquelas informações, elas estavam num determinado banco que consta aí na narrativa, está vinculado ao Ministério da Defesa. O ministro do Estado da Defesa negou. Cara, maravilha, o que mais que a gente quer? Tício, inconformado, procura aconselhamento com seu sobrinho Caio, advogado que propõe apresentar ação judicial para acessar os dados do seu tio. Para ver as informações. Então, você já sabe que você vai impetrar um habeas data pelo Tício em desfavor de quem? Do ministro da Defesa, porque foi a autoridade que aí apontou como que aí constou como a coatora. Tá? Mas aí, veja que coisa. O que você teria que fazer ali na hora da prova? A autoridade coatora é o ministro de Estado. Eu tenho que saber aonde que eu vou impetrar esse habeas data. Artigo 20? Artigo 20. Compete ao STF. Habeas data. Quando o ato coator foi praticado por presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, PGR, próprio Supremo, Congresso, não é o caso. Vai para o STJ quando o ato coator foi praticado por ministro de Estado. Então, teu habeas data. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do STJ, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, né? Tício, com aquela qualificação, vem impetrar o habeas data em face do ministro. Beleza? Não vejo nenhum motivo aí para fazer um pedido liminar, tá bom? Mas supondo que você tivesse tido tempo, você teria que pegar agora as informações, né, do problema e montar um habeas data. E lá na preparação que eu faço, eu finalizo, lá nas minhas aulas, né, aqui no curso, eu finalizo a aula e te dou um espaço para você treinar. Então, ó, eu falo assim, ó, galera, então tá aí o problema. Dou as dicas quando é preciso, né? Depois de uma certa aula já nem dou dica, mas tá aí o problema, faça, isso você vai fazer, isso que é legal. Venha na próxima aula para corrigir. Então, quer dizer, se você quiser agora dar um pause e fazer aquele habeas data, você pode fazer. Porque eu vou corrigi-lo agora online com você. O que aqui no curso jurídico eu faria numa terceira aula. Uma terceira aula que eu te mostraria um exemplo de gabarito. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Pulou uma linhazinha. Tício, brasileiro, casado, engenheiro. Essas informações eu tinha, as outras não tinha. Então botei com reticência. Vem,
com fundamento no artigo 5º 72 da Constituição e nas disposições da Lei 9.507, impetrar o quê? O habeas data. Em face de quem? Do Ministro de Estado da Defesa. Fatos. Aqui eu copiei o problema, tá? Mas obviamente você não vai fazer isso lá na hora da prova. Eu já disse que você vai simplesmente parafrasear. Eu não gosto de parafrasear aqui, porque aí eventualmente o meu jeito de escrever pode te condicionar inconscientemente. E aí você fala, pô, mas o Antônio fez diferente. Cara, você está livre aqui, eu só copiei para lembrar que tem um espaço ali para fatos. Hipótese de cabimento. Conforme o artigo 5º 72 da Constituição, considere-se o habeas data para quê? Para assegurar as informações, né? O artigo 7º da Lei 9.507 de 97, que é a lei do habeas data, fala a mesma coisa. Antônio, quando eu cito o artigo, eu posso dar um totozinho para o lado no artigo para ele ficar, como eu faço nas petições do escritório, por exemplo, dar um destaque? Pode, não tem nenhum problema. Inclusive, você poderia pular uma linha, né? Só que toma cuidado, você tem que saber lidar com a prova, você tem que treinar. Se a sua letra é pequenininha, não tem problema. Se a sua letra já é uma laranja ali, aí tem que tomar cuidado. Logo, considerando, depois que se citou os artigos, né? Logo, considerando que o impetrante busca conhecer informações personalíssimas suas, constantes no registro mantido pelo Ministério da Defesa, vinculado à autoridade coatora, é legítima a impetração do habeas data. Ainda o impetrante informa que esgotou a via administrativa, tendo realizado pedido por escrito junto ao detentor das informações. Com isso, deu cumprimento aí ao artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507 e também a súmula 2 do STJ. Eu até citei aí o artigo 8º e citei a súmula 2. Você pode ter certeza que nessa parte aqui, vários pontos foram cooptados. Mérito. Conforme o artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação. O artigo 5º, inciso 33, fala que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Ah, beleza, copiei o artigo 5º, 33. No caso, o impetrante foi violado em seu direito de informação em razão de ato coator praticado pela autoridade coatora impetrada, constante no quê? Na negativa das informações personalíssimas. Logo, é cabível a impetração do habeas data com base nesses dispositivos. Não vi liminar? Se você viu, beleza, cara, bota liminar. Nesse caso não pontuaram, mas pode ser que no próximo pontue e aí você já sabe como fazer. Ante exposto, como não tinha liminar, notificação da autoridade coatora, requer-se, né, a notificação dela. Quem era? Ministro da Defesa, para prestar informações em 10 dias, conforme artigo 9º. Oitiva do MP, em 5 dias. Julgamento de procedência, para fins de determinar a autoridade coatora, Ministro do Estado da Defesa, que apresente ao impetrante, em dia e hora marcados por este juízo, as informações personalíssimas completas, conforme artigo 13. Beleza? Aí você pede para juntar documentos, valor de causa, pede deferimento, local, data, advogado. E aí, linda a cobrança. A banca normalmente faz um comentário quando divulga o espelho, né? Não vou ler o comentário para você aqui, mas vou mostrar o espelho que ela cobrou nessa ocasião. Tá? Aqui, ó, ela deu, nesse caso, 1 ponto só para competência e endereçamento. Esquece. Você não vai ganhar 1 ponto na peça que você vai fazer na próxima segunda fase, porque a banca ela mudou um pouco a racionalidade. Ela não dá mais tantos pontos para uma formalização como essa. Ela vai dar 10 décimos, aí pouquinha coisa. Mas vamos lá. Às vezes é imprevisível, né? Vai que dá também. Legitimidade ativa e passiva. Citou quem era o impetrante impetrado, ganhou 60. Fundamentação. Olha lá, ó. Direito à informação pessoal, abuso de autoridade, normas constitucionais, direitos individuais. Ah, Antônio, eu não falei de abuso de autoridade. Tudo bem, mas você falou de informação e citou pelo menos algum direito individual, como o artigo 5º, inciso 40. Aliás, 5º, inciso 14. Então, você ganhou 60 décimos, na pior das hipóteses. Juntada dos documentos essenciais, artigo 8º, lembra aquele da comprovação da diligência administrativa? Valor de causa, procedência do habeas data, requerimento de intervenção do MP, notificação da autoridade coatora e valeu. Você tem aí basicamente a pontuação. Claro, veja, hoje
As peças, elas são avaliadas em gabaritos um pouco mais extensos, mas não extensos, um pouco mais detalhados. Então, ele, talvez um gabarito hoje, não colocar assim, legitimidade ativa e passiva, não, ele colocasse, ó, legitimidade ativa, o Tício, né? Legitimidade passiva, o ministro do Estado. Então, era isso que ele ia pegar isso aí e dar uma detalhadinha, beleza? Olha, no habeas data, não precisa pedir produção de provas, não pedir condenação em honorários. Embora seja uma ação gratuita, a FGV entende que é preciso dar valor à causa para efeitos fiscais, e aí eu sempre recomendo esses R$1.000 aí, tá bom? Pronto, galera. Era isso, então. Só atenção, para finalizar. Existem algumas hipóteses fronteiriças que não cabem em habeas data. Primeira, cliente pretendendo obtenção de certidões. Aí cabe mandado de segurança e não habeas data, ainda que dentro da certidão haja uma informação. Por quê? Porque quando eu impetro um habeas data para conhecer uma informação, eu ganho o direito de ver a informação. O juiz fixa dia e hora para que eu vá lá no banco de dados e veja. Se eu quero um documento, não é habeas data, é mandado de segurança. Como é que faz um? Aí você vai vir para o curso, eu vou te explicar tintim por tintim. Também, pessoa requerendo informação de terceiro, não cabe habeas data em razão da falta de caráter personalíssimo. E cliente em busca de auto de processo judicial ou administrativo, mesma coisa, eu já tinha explicado, né? Não que não haja informação, mas não tem um banco de dados, beleza? Olha, uma aula de degustação de praticamente 2 horas, que resume um pouco da racionalidade do trabalho que teremos. Você viu que não é difícil, dá para identificar tranquilamente um habeas data. Acredite que com as outras ações não é muito diferente, mas tem que saber montar, tem que saber o que é preciso lá estar. Por exemplo, aqui eu falei, olha, vai ter que pedir o artigo 8º, vai ter que mencionar a súmula 2 do STJ. Existem requisitos também específicos em outras ações que você vai aprender aonde? Aqui comigo, tá bom? Eu quero que você saia dessa aula com certeza de que dá para encarar a segunda fase de direito constitucional, sim. Você vai ter que estudar bastante o direito material também, isso o curso oferece, obviamente, o curso oferece correção de peça, material, apostila, um monte de coisa para te dar subsídios para você ser aprovado, beleza? E olha, uma das dicas mais valiosas, deixei para o fim. Estude não para passar na OAB, tá? Estude já pensando em ser advogado. O que você faria se um cliente aparecesse? O que você faria se o Tício tivesse aparecido na tua porta? Doutora, quanto você quer? Eu pago para impetrar esse habeas data. Porque aí você aprende. Não queira estudar só pensando em pegadinha, não. Estuda para entender. Vai chegar uma hora ali na tua advocacia que você vai ter que fazer um mandado de segurança. Aprende já aqui. Tem que fazer um recurso extraordinário. Vem comigo. Uma ação popular, por que não? Tem uma ação civil pública, de repente você pega aí uma associação para advogar para ela. Então já faça a preparação como se você estivesse com a carteira na mão, como se você fosse já advogado, porque você é. Não é a data de hoje até a data da prova que te separa dessa profissão. Você já é advogado substancialmente, beleza? Precisamos só mostrar numa peça bem estruturada e numa prova bem feita para o examinador essa realidade. Eu realmente agradeço a sua paciência, agradeço o seu tempo aqui comigo, espero que eu tenha elucidado os pontos e desejo para você uma excelente prova. Um grande beijo, nos vemos por aí.